Olá, bem-vindos ao Sejures Online, sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir num módulo bem objetivo sobre as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos buscar aqui os pontos indicados no conteúdo programático do concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As normas da Corregedoria Geral da Justiça estão previstas em 2 atos normativos da Corregedoria Geral da Justiça, 2 provimentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o provimento número 50 de 1989 e o provimento número 30 de 2013. Estas normas que vamos estudar aqui, portanto, elas estão previstas nos 2 atos normativos do Tribunal de Justiça de São Paulo, o de número 50, o provimento de número 50 de 89 e o provimento de número 30 de 2013. As normas da Corregedoria são muito extensas, gente. Nós temos mais de 1.200 artigos previstos nestes 2 atos normativos. No entanto, aqui neste módulo, vamos trabalhar tão somente os capítulos, seções e subseções indicados no conteúdo programático do edital do concurso do TJ São Paulo, tá? Então, trata-se de um módulo bem objetivo, com foco apenas nos pontos indicados no edital. Fechou? Bom, sobre as normas da Corregedoria. Não é a disciplina mais queridinha do aluno. Por quê? Porque, de certa forma, é uma matéria um pouco distante do candidato, já que é uma matéria que só cai no concurso do TJ São Paulo. Muito diferente da língua portuguesa, ou da informática, ou do direito constitucional, do direito administrativo, que comumente aparecem em provas de concurso público. Esta disciplina você realmente só terá no concurso para o TJ São Paulo. Por isso que ela acaba trazendo um pouco de medo para o candidato, já que ela é um pouco distante. Porém, aqui você não tem nenhuma grande dificuldade, tá? Em entender esta matéria. No entanto, você precisa memorizar alguns detalhes, já que é uma norma que traz o funcionamento, a organização dos serviços da primeira instância do Poder Judiciário do Estado. E aí é uma norma que traz muitos detalhes e é ali que mora o perigo, porque a questão da prova, ela pode te cobrar um detalhezinho, um prazo, né, uma observação, um procedimento, uma regra que você encontra prevista aqui nas normas da Corregedoria. Portanto, se você estudar direitinho, se você buscar bastante leitura dos artigos das normas, com certeza você vai acertar a questão, com toda certeza, tá bem? Então vamos dar início. Primeiro ponto. As normas da Corregedoria não são uma lei, tá? As normas da Corregedoria, elas são definidas em 2 atos administrativos de caráter normativo, o provimento número 50 de 89 e o provimento número 30 de 2013, que vão trazer, então, as regras, as normas que definem a organização dos serviços prestados em primeiro grau, em primeira instância, na Justiça do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Vamos aos pontos do edital. Mas antes de entrarmos diretamente no primeiro artigo que consta do teu conteúdo programático, vamos saber aqui quem é a Corregedoria. Porque a gente fala que são normas, essa disciplina são as normas da Corregedoria Geral da Justiça. Pois bem, o que é Corregedoria? Que órgão é esse? É importante você visualizar a Corregedoria Geral da Justiça para então estudar as suas normas. Muito bem, a Corregedoria Geral da Justiça é um órgão que integra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porém, a atuação principal deste órgão não é no tribunal,
que é o segundo grau, a segunda instância da justiça, mas sim a sua atuação, ela se dá na primeira instância. Então é um órgão que compõe o Tribunal de Justiça do Estado, no entanto, a sua atuação, ela se dá sobre os serviços prestados pelo Poder Judiciário do Estado em primeiro grau, primeira instância, ou seja, na porta de entrada do Poder Judiciário da Justiça do Estado de São Paulo. Bem, e dentre as suas principais atribuições, porque eu fui buscar as atribuições da Corregedoria para você, previstas lá no regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, dentre as principais atribuições, o que podemos destacar aqui? A fiscalização, né? Sempre que se fala a palavra corregedoria, com certeza já te vem, né, à mente a palavra fiscalização. Independente de onde for a corregedoria, ela está sempre ligada, com certeza, à função correicional, ou seja, à fiscalização. E aqui não é diferente, não. A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, ela tem como principais atribuições a fiscalização. A fiscalização das atividades, dos órgãos, dos serviços que são prestados pelo Poder Judiciário em primeira instância, primeiro grau de jurisdição. Então, todas as comarcas do estado, e olha que o estado de São Paulo ele tem em torno de 300 comarcas, aproximadamente 2.000 juízes atuando nessas varas, nos cartórios das comarcas aqui do estado. Então, é muito trabalho para a Corregedoria Geral da Justiça fiscalizar. Então, não esqueçam, a Corregedoria Geral da Justiça é um órgão do TJ São Paulo, porém tem a sua atuação de fiscalização voltada para os órgãos, serviços que são prestados em primeira instância do Poder Judiciário do Estado e também ela exerce fiscalização sobre os serviços extrajudiciais prestados pela Justiça e que são objeto de delegação, como os serviços notariais e os serviços registrais. O serviço de registro público é um serviço do Poder Judiciário e é um serviço extrajudicial, que é do Poder Judiciário, no entanto, ele delega para pessoas que passam em concurso público e aí viram notários, registradores, ou seja, eles recebem do Poder Judiciário a delegação de prestar o serviço público notarial e registral. Esses cartórios extrajudiciais que foram objetos de delegação e que prestam os serviços de registro, serviço notarial, eles também são fiscalizados pela Corregedoria Geral da Justiça. Além disso, de acordo com o regimento interno do TJ São Paulo, a Corregedoria Geral da Justiça, que é dirigida por um desembargador, o Corregedor Geral da Justiça, ela também fiscaliza os estabelecimentos prisionais e tem também função de decidir sobre a interdição de cadeias. Portanto, não esqueçam que os estabelecimentos prisionais também são fiscalizados pela Corregedoria Geral da Justiça, ok? Esta, portanto, é a Corregedoria Geral da Justiça, que tem, como eu já disse, a sua atuação principal na fiscalização dos serviços que são prestados pela primeira instância do Poder Judiciário. Não esqueçam que a primeira instância, entendam por primeira instância a porta de entrada do Poder Judiciário, por onde se inicia a maior parte, por onde se iniciam a maior parte dos processos judiciais,
Os conflitos de interesses, então, eles são levados para o Poder Judiciário e ali você tem um órgão, normalmente representado por um juiz de direito, atuando numa vara, num cartório. E aqui no estado de São Paulo nós temos em torno de 300 comarcas, né? Mais de 2.000 juízes, aproximadamente 2.000 juízes atuando, dados estes que foram colhidos no próprio site do TJ, e a Corregedoria, então, fiscaliza estes órgãos, estes serviços que são prestados por estes juízes de direito nas mais de 300 comarcas do estado, tá? Então, não esqueçam, Corregedoria Geral da Justiça, principal função, dentre outras, lógico, mas a principal função, fiscalização. Fiscalização dos órgãos e serviços que são prestados na porta de entrada do Poder Judiciário, onde os processos são analisados num primeiro momento por órgãos do Poder Judiciário, ou seja, o primeiro grau de jurisdição, a primeira instância representada pelos juízes de direito atuando nas varas e nos juizados especiais de mais de 300 comarcas do estado de São Paulo. E, além disso, além de fiscalizar os serviços judiciários da primeira instância, a Corregedoria também fiscaliza os serviços que foram objeto de delegação do Poder Judiciário, os serviços registrais e notariais, e também fiscaliza os estabelecimentos prisionais do Estado. Fechou? Então já sabemos quem é a Corregedoria Geral da Justiça e agora vamos às suas normas, seguindo o conteúdo programático do edital. Vamos lá! Primeiro ponto indicado no edital: a função correicional da Corregedoria. Ela vem prevista no tomo 1, que é a parte 1 das normas da Corregedoria, capítulo 2, seção 1. Então vamos trabalhar agora a função correicional da Corregedoria. O que diz o artigo 6º das nossas normas? Vamos lá. A função correicional será exercida em caráter permanente e através de correições ordinárias, correições extraordinárias e visitas correicionais. Esse artigo 6º, ele é interessante, ele pode cair na tua prova. E o que seria, num primeiro ponto aqui, para entender esta função correicional? O que é a função correicional? A função correicional da Corregedoria Geral da Justiça ela consiste na fiscalização, na orientação, na reorganização. Essas palavras são interessantes. Fiscalização, orientação, porque este trabalho de fiscalizar, ele não é um trabalho que só visa pegar coisa errada, né? Pegar fio solto, né? Procurar algo que está errado, mas também ela serve para organizar os serviços, reorganizar os serviços, orientar a execução dos serviços que são prestados pelo Poder Judiciário em primeira instância, primeiro grau de jurisdição. Portanto, como função correicional, entendam a atividade da Corregedoria em orientar, reorganizar e fiscalizar os órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como os serviços notariais registrais e ainda os estabelecimentos prisionais. Não esqueçam que essa atividade correicional é exercida pela Corregedoria, que é dirigida pelo Corregedor Geral da Justiça, e esta atividade correicional, vamos ver daqui a pouquinho, ela pode ser desempenhada por juízes de direito, juízes da primeira instância que são designados para a função de juiz corregedor permanente, né? Juiz corregedor permanente. Então, voltando, o que nós já sabemos, que a função correicional
consiste na orientação dos serviços, na reorganização dos serviços e na fiscalização dos serviços que são prestados pelo Poder Judiciário em primeiro grau de jurisdição. Ela deve ser feita em caráter permanente, ou seja, como rotina da corregedoria. A função de fiscalizar, a função correicional, ela é permanente. Ela deve ser executada de forma rotineira. E, além disso, ela será exercida através de outros procedimentos. Quais seriam os outros procedimentos? As correições ordinárias, as correições extraordinárias e as visitas correicionais. Já vamos ver uma a uma, vamos ver a diferença entre a correição ordinária, a correição extraordinária e a visita correicional. Pode ser uma questão da tua prova, tá bem? Muito bem, vamos seguir. Já entendemos o que é a função correicional da corregedoria, já vimos que ela deve ser prestada de forma permanente, rotineira, sobre os serviços prestados na primeira instância, e ela também será feita através de correições ordinárias, extraordinárias e visitas correicionais. Agora, no artigo 6º, a função correicional será exercida em caráter permanente, ou seja, em caráter rotineiro. Muito bem, será exercida pelo juiz a que a normatividade correicional cometer tal atribuição. De acordo com o artigo 7º, este é o famoso juiz corregedor permanente. Aqui eu repeti um Nzinho, tá, gente? Me perdoa que foi um errinho. Juiz corregedor permanente. Este juiz corregedor permanente, ele é designado dentre juízes que atuam na primeira instância para desempenhar a função correicional como rotina, de forma permanente, né? Então, alguns juízes da primeira instância serão designados para a função correicional e aí eles são chamados de juiz corregedor permanente. O Corregedor-Geral da Justiça, mas aí tem que ser com aprovação ad referendum de que órgão? Conselho Superior da Magistratura poderá, por um motivo relevante ou até por conveniência da administração, alterar a designação do juiz corregedor permanente. Porque no começo do ano são feitas as designações, então são indicados os juízes que atuarão nesta função correicional permanente. E o corregedor, sob que argumento? Interesse público ou conveniência da administração, ele pode alterar a designação, ou seja, tirar a atribuição de função correicional permanente de um juiz e atribuir a outro juiz. No entanto, isto deve ser aprovado por outro órgão. Devemos ter, então, a chancela de outro órgão, o Conselho Superior da Magistratura. Artigo 7º, parágrafo 1º. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, alegando interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do juiz corregedor permanente. Parágrafo 2º do artigo 7º, interessante também, se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Então, no começo do ano judiciário, a corregedoria vai definir a atribuição de juiz corregedor permanente, tá? Se não houver alteração no início do ano, prevalecerão as designações conforme o ano anterior. E no decorrer do ano, se tiver um motivo de interesse público ou conveniência da administração, o corregedor ad referendum, ou seja, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá alterar as designações. Ok? Muito bem, para fechar aqui, me ajuda.
Quais são as atividades correicionais? Além da função correicional permanente, de que outra maneira a corregedoria vai desempenhar a função correicional, mediante correição ordinária, mediante correição extraordinária e através de visitas correicionais. A correição ordinária é uma fiscalização prevista, é uma fiscalização agendada, efetivada uma vez ao ano, preferencialmente no mês de dezembro. Já no próximo bloco vamos ver detalhes da correição ordinária. Então, a princípio, o que você precisa saber sobre a correição ordinária? Qual é a característica dela? Ela é efetivada pelo menos uma vez ao ano, né, a cada ano, de preferência no mês de dezembro. Já a correição extraordinária, ela é uma fiscalização excepcional, ela é uma fiscalização que pode ser realizada a qualquer momento, ela não é agendada, ela não é previamente anunciada, diferente da correição ordinária. A correição ordinária é feita uma vez ao ano, de preferência em dezembro, ela é previamente anunciada, né, por publicação. Já a correição extraordinária, ela é feita a qualquer tempo, sem prévio anúncio, ela pode ser geral, contemplando vários órgãos, ou ela pode ser pontual, contemplando um único serviço. E normalmente a correição extraordinária, pela sua natureza de fiscalização excepcional, ela visa pegar uma situação desconforme, apurar uma denúncia, né, apurar um pedido de providência. Esta correição extraordinária, ela visa buscar algo que chegou aos ouvidos da corregedoria, ou através de denúncia, ou através de representação, ou através de pedido de providência. Ela vai buscar algo que está sinalizando, né, pontuando uma situação errada. E aí eles fazem a correição extraordinária. Já a visita técnica, que também tem suas características, é uma fiscalização direcionada para verificar a regularidade do funcionamento de um determinado órgão, para sanear também irregularidades verificadas em correições anteriores e examinar algum aspecto de regularidade ou continuidade dos serviços ou atos praticados. Esta é a característica da visita correicional. No próximo bloco, aí sim, vamos analisar uma a uma a correição ordinária, o que as normas da corregedoria prevêem sobre esta correição, a natureza da extraordinária, vamos ver também, e a natureza da visita correicional. Vamos ver mais detalhes sobre este assunto no próximo bloco. Até!